Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco aqui na reunião de resultados da Serena referente ao ano de 2024 e também referente ao último trimestre do ano de 24. A gente fechou o ano com uma produção 18% maior do que 2023. O EBITDA bateu quase 2 bilhões, 1,95 bilhão de reais. Esse bom desempenho foi substancialmente suportado pelo aumento das margens de comercialização em 20% no ano, ano contra ano, 24 versus 23, chegando a R$ 322,7 por megawatt-hora, e também por uma boa gestão de custos, com otimizações que reduziram o nosso custo versus orçamento em mais ou menos 90 milhões de reais. E essas duas coisas conseguiram neutralizar os impactos ainda existentes de recursos abaixo do P50, curtailment acima do plano, atraso nas conexões de GD e preços de curto prazo menores do que o nosso plano lá no Texas, conforme a gente discutiu ao longo do ano com vocês. Seguimos bastante disciplinados no financeiro. A gente cruzou o ano com uma dívida líquida por EBITDA de 4,4 vezes, o que é abaixo do nosso objetivo anunciado ao longo dos últimos 2 anos de cruzar 24 com abaixo de 4,5. E esse endividamento, né, 4,4, ele é 2,4 vezes mais baixo do que os 6,8 do pico que nós atingimos lá em 23, quando do nosso programa de investimentos, que incluía, na época, a construção de Gunite 1, a Suruá 4 e a Suruá 5. Em termos de perspectivas para 25, como o 24 conecta com 25, nós tivemos aí em dezembro um fato importante. Nós firmamos contratos preliminares para fornecer energia de longo prazo para uma empresa de tecnologia americana no Gunite 1 e 2. E agora o nosso foco é colocar de pé uma estrutura de capital eficiente para o projeto, trazendo investidores para lá, de forma que a gente possa viabilizar e lançar esse projeto nos próximos meses. Apesar do impacto de curtailment relativamente baixo no nosso portfólio versus a média de mercado, a gente provavelmente vai ter mais um ano com curtailment, e temos trabalhado em medidas de gestão, de portfólio, de também algumas otimizações regulatórias para tentar mitigar esse efeito. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação. Nossas GDs, né, que tiveram um atraso no passado em função da conexão com as distribuidoras, já estão quase todas conectadas, 83% das GDs estão conectadas, então isso deve ter um impacto mais baixo em 25. E, além disso, para o ano, nós decidimos fazer alguns ajustes na nossa abordagem de reporting, gestão de estrutura de capital, e também vamos explicar como isso vai se dar ao longo dos próximos slides. Em linhas gerais, no lado da produção, nós tivemos a produção econômica, por assim dizer, 10% abaixo do plano, 6,5% disso decorrente de P50, ou seja, a gente teve uma geração abaixo de P50 em 6,5%, 1% decorrente de atraso das GDs, das conexões de GDs, e 3,3% decorrente de curtailment, ressaltando sempre, isso é muito importante, que o impacto econômico desses efeitos é menor do que o volumétrico, né? Porque, na maioria dos casos, nós conseguimos fazer hedges e recompor a energia a preços inferiores àqueles dos nossos contratos. Então, o efeito econômico é atenuado versus o efeito de volume da geração e produção abaixo do plano. Grandes KPIs aí, né? A gente virou o ano na produção 18% acima, como disse no começo, 10.257 gigawatt-hora, cruzamos a barreira dos 10.000. Lucro bruto do último TRI chegou quase a R$ 1 bilhão, ou seja, foi um trimestre muito forte, e o do ano 2,65 bi, para um EBITDA de 1,95 bi no ano, e o nosso cash earnings de 767 milhões de reais no ano, que é mais ou menos um pouco mais de 20%, 22% de cash earnings, de earnings yield para o ano. Em relação ao EBITDA, né, traduzindo esses números todos em os building blocks do EBITDA, de forma geral, né, curtailment e produção impactaram o EBITDA em 180 milhões de reais para baixo,
nossos savings, né, tanto de despesa quanto de custo, OIM, etc., compensaram, offsetaram 86 milhões de reais disso, ou seja, 100 milhões aí gerenciados via despesa e custo. E o bom resultado de comercialização de energia, plataforma mais novos contratos dos ativos, a plataforma teve um ano bom de quase 100 milhões de reais de lucro bruto, geraram aí 216 milhões de reais, levando ao EBITDA de 1,95 bi para o ano. Nós temos executado, né, desde 2022, na verdade, importantes transações de comercialização de energia, né, tanto no nível da plataforma, que, como eu disse, teve um lucro bruto de 99 milhões de reais em 24, mas também no nível dos ativos, né? Então, no nível dos ativos, em 2024 sozinho, nós criamos um VPL de 380 milhões de reais. Isso inclui várias operações anunciadas no ano passado, né? Operação com a Cargill, operação com a Rodata, Landing Mining, Scala, etc. Dos quais, desses 380, que são absolutamente adicionais ao nosso plano de negócios, né? Ou seja, no nosso orçamento, nem no orçamento, nem no plano de negócio, esses valores estavam contemplados, dos quais 180 milhões de reais, ou seja, um pouco menos da metade disso, já impactaram o resultado de 2024. E aqui eu faço o destaque de uma operação específica, uma operação que foi muito bacana. Em dezembro, nós fechamos uma comercialização que basicamente trocou receita de longo prazo em dólares para receita em reais em 2024. Né? A gente viu ali o dólar, né, disparar, chegou a 6,20, né, no final do ano. Nós tínhamos a condição de fazer uma recomposição do lastro de energia também em termos bem vantajosos em reais. Daí, portanto, a gente decidiu fazer essa transação. Ou seja, a gente vendeu essa posição futura em dólares, né, e transformou isso via acordo de comercialização em um resultado em reais em 2024. Para vocês terem uma ideia, né, a taxa média que nós fechamos do dólar de 2025 para 34 foi 9,51, que nos parece, né, e inclusive até o dólar, né, desde lá mostrou que nós estávamos certos. Nos parece uma taxa bastante interessante. Aí, se você olhar o diferencial de taxa de juros e o câmbio à vista de quando a gente fez a operação, né? Então, se você for fazer uma conta certinha aqui, né, foi um trade que criou bastante valor, porque na prática, e como nós tínhamos, né, ano passado, foi um ano ainda com uma base tributável negativa, né? Nós tivemos um custo desse trade aí, foi um implícito de 7,5% real, né? Que inclusive é abaixo do nosso custo de capital marginal hoje, então foi uma operação bem positiva. Super importante ressaltar, né? E acho que é, a gente tem feito algumas operações nesse sentido, né? Que isso não tem nada a ver com uma securitização ou desconto de recebíveis, não tem um impacto de balanço. Na prática, nós fechamos PPAs longos em dólares no meio do ano, incrementais ao nosso orçamento do ano e ao nosso plano de negócio, totalmente incrementais, ou seja, não estava orçado isso. E no final do ano nós decidimos trocar essa receita longa em dólares por uma receita em reais em 24, em condições vantajosas, tanto do ponto de vista de câmbio, quanto do ponto de vista de custo de composição do lastro de energia. Isso gerou um resultado em reais bastante acima daquele resultado que a gente esperava quando a gente assinou esse contrato de longo prazo em dólares. Então, foi uma operação de comercialização que é o nosso negócio. Nossa companhia é maximizar a sua margem na comercialização de energia, né? Comprando e vendendo energia. Então, essa base de ativos diversa que nós temos, 17 anos de experiência fazendo comercialização aqui no Brasil, agora nos Estados Unidos, né? Certamente tem gerado todos os anos incremento de resultado da companhia. 22 foi assim, a gente em 22 criou 117 milhões de reais de valor, 23, 347, 24, 380, e a gente acha que esse é um negócio cada vez mais recorrente da companhia e que vai ajudar a gente a diferenciar aí a nossa rentabilidade ao longo dos anos é, em decorrência desse tipo de operação. Na frente de curtailment, nós tivemos um curtailment no ano aí, em termos de lucro bruto de 2,9%.
como eu disse, né, antes, abaixo da média de mercado, né, e bem contido ali a nossa região na Bahia, que é onde você tem mais incidência, e né, é bastante benfazejo o fato da geração lá no Goodnight, desculpa, no Açuruá ser focada à noite, de manhã e à tarde, então nós temos pouca exposição ao crítico do curtailment durante o dia, e essa exposição para os contratos de Mercado Livre consegue se repor o lastro aí a preços bastante baixos. Então, obviamente que no nosso caso o assunto de curtailment é bem contido, mas ainda assim nós temos buscado medidas para mitigar isso. Tem dois conjuntos de medidas que nós temos trabalhado. Um é levar carga, né, ou demanda de clientes para perto dos nossos projetos, de forma que você não tenha exposição à transmissão. A gente virou o ano com 20 megawatts de capacidade de processamento de dados lá na Bahia e queremos chegar a 100 megawatts até o primeiro trimestre de 2026. Isso aí atenua bastante o efeito de curtailment. E, além disso, a gente acredita que ainda existem medidas regulatórias em melhores e ajustes no framework regulatório, né, que nós, o setor, vamos conseguir promover aí nos próximos meses, que também atenue substancialmente o efeito de curtailment. Por exemplo, nós achamos que não faz o menor sentido você ter curtailment para leilões, para LER, né, para energia de reserva, justamente porque o papel da energia de reserva é ser stand-by do sistema. Então, estamos trabalhando bastante nisso e queremos que no médio prazo aí esses efeitos ainda não representem zero do nosso EBITDA. Estamos ainda considerando aproximadamente 2% de hit no nosso EBITDA de 2025 em função de curtailment, mas numa trajetória aí de tentar eliminar isso ao longo dos próximos anos. Nós também decidimos aqui, após conversa com o nosso conselho e, né, um ano aí de maturação de ideia, descontinuar a nossa prática de guidance, de forma a nós alinharmos com as práticas globais de empresas renováveis. As grandes empresas renováveis no mundo não têm dado guidance. Isso não quer dizer que a gente tenha ido mal, né? Pelo contrário, a gente deu guidance nos últimos anos. Se você for olhar o nosso guidance versus o que nós entregamos substancialmente em linha com guidance, mas a gente acha que um modelo em que você pode reportar o resultado, explicar de uma forma bem fundamentada as variações, trimestre contra trimestre, etc., ano contra ano, é um jeito mais consistente e mais rico para fornecer informação para os investidores. Então, a gente vai trabalhar aqui em ter trimestralmente uma análise de produção, de preço, etc., ainda mais profunda que nós temos, né, e acompanhar a companhia conforme ela vai evoluindo ao longo do tempo. Para 25, a gente estima aí ter de novo, não é guidance, mas o EBITDA deve ser bastante em linha com 24, então não tem muita mudança, tá? E por isso foi um momento bom para a gente fazer essa transição do modelo de dar guidance para não dar guidance. Em relação a outro tema, ou seja, vocês devem lembrar, né, no nosso último programa de investimento, ele começou lá em 2022, tal, né, com investimento a 4, 5 e Unite depois. Nós trouxemos a Actis justamente na primária de 850 milhões de reais para completar o caixa que faltava. Natural numa companhia de infraestrutura, né? Você primeiro traz o financiamento, isso impacta o seu balanço, então, portanto, se você olha a dívida líquida por EBITDA, né, aquilo lá vai para cima, mas em termos de caixa, a companhia sempre teve absolutamente equacionada, como a gente falou e depois comprovou. E depois, conforme você começa a gerar com os ativos novos, a receita começa a ser impactada pelos ativos novos, você volta para o nível de convergência de longo prazo de um portfólio operacional, né? Então, para a gente conseguir ter mais clareza nessa mecânica, né, até baseado em outras companhias e fazendo benchmark com companhias aqui e fora do Brasil, nós decidimos formalizar a política de estrutura de capital, que, de novo, não é muito diferente do que a gente pratica, né, internamente no board e tal, etc., mas formalizar isso de forma a estabelecer, né, uma banda de alavancagem, né, de endividamento base, né? Estamos aí colocando 3,75 vezes dívida líquida por EBITDA com uma banda de mais 10%, menos 10%, como nossa alavancagem de cruzeiro, vamos dizer assim, né? A alvo, mas com a discricionalidade, obviamente, com ser aprovando novos programas de investimento no futuro, se for o caso,
podendo aumentar em 1,75 vezes pontualmente para aquela obra, aquele investimento específico, sendo certo que existe uma convergência já no plano de que depois que os ativos novos sejam construídos, volte o índice para dentro da banda que a gente estabeleceu como uma banda de alvo de longo prazo, né? Então a gente formalizou essa política, nós cruzamos o ano já abaixo de 4,5, a gente deve já, nesse ano, estar dentro dessa banda de 3,75, mais ou menos 10%, e vamos começar a pilotar a companhia com essa clareza de política a partir do momento atual aí para o futuro. Sobre alguns outros detalhes de 2025, a gente também está um pouquinho conservadora, né? Quando a gente diz que vai ser mais ou menos em linha o EBITDA de um ano contra o outro, estamos também um pouco mais conservadores em termos de recursos no Nordeste, mas como a gente disse, o impacto de atraso na GD não vai existir mais, os preços no Texas hoje estão na curva forward aí, indicando níveis bons, e nós estamos perseguindo, né, se a gente firmar esse PPA de longo prazo, a questão de variabilidade de preço no Texas, ela muda, né, a partir de 2026 provavelmente. Então, a companhia aí tem tudo para ter um ano bom novamente, estável, né, sendo certo que em termos de novos investimentos, nós estamos focados em viabilizar algum NER2 com estrutura de capital correta, estamos aí, fizemos um processo de captação de recursos no passado, né? Fechamos aí, né, conceitualmente com um investidor. A operação acabou não dando certo no final do ano, então a gente reiniciou o processo ali em dezembro para conseguir mobilizar esse capital o mais rápido possível e poder lançar Gunnar 2, que hoje tem retornos em função desse contrato de comercialização, de todo o cenário americano hoje de preços altos de energia. Ele tem um potencial de retorno super interessante, depois de re-rating ainda mais, porque vai ser um projeto bastante de-risked com a estrutura de comercialização que nós estamos fazendo e com a qualidade do ativo intrínseca aí, Vestas, Goldman Sachs de tax equity, né, financiadores japoneses, etc. Então, estamos perseguindo isso, e assim que tiver alguma informação material, nós vamos compartilhar com vocês. Em relação à nossa curva de amortização para o ano, né, nós temos um vencimento relevante no ano, que é a nossa debênture OG DS11, que vence no meio do ano. Nós já contratamos, né, uma nova estrutura de financiamento de longo prazo que vai substituir isso, e provavelmente a foto da nossa amortização após o closing dessa operação que nós já contratamos deve ficar parecido com esse do lado direito aí. Então, a companhia continua absolutamente equacionada em termos de caixa, bem planejada, com apetite muito grande no mercado de capitais brasileiro em nos apoiar, né? A gente fez um processo aí no meio do que o mercado vinha chamando de um mercado mais duro, né? Dezembro, janeiro, mas com grande apetite, com oferta de todos os bancos, de muitos investidores querendo participar dessa operação, e ela está fechada. E esse é um assunto que não vai nos tomar muito tempo. O foco é nas outras frentes que eu mencionei anteriormente. Só para fechar aqui, amarrar todos os pontos, né? Acho que a companhia continua muito fiel à sua tese de investimento, né? Primeiro, suportada por uma performance muito consistente. De novo, se você pegar, né, o período de 2 anos, 23 e 24, a gente entregou um EBITDA um pouquinho acima do que a gente deu de guidance inicialmente, tinha dado 3,5 na somatória, entregamos 3,6. Continuamos com essa lógica de estar muito contratado, né, para a primeira década após, para frente, né, forward, mais de 90% do nosso fluxo de caixa contratado, com clientes de altíssima qualidade. Mas, não obstante isso, temos buscado operações de comercialização que, né, se vem lá um contrato melhor, a gente substitui, realiza a margem e vai ali, né, criando valor para a companhia, como a gente demonstrou aí nas operações que eu apontei ao longo da apresentação. Então, essa prática de comercialização tem ajudado muito a gente a nos diferenciar em termos de resultado versus os nossos competidores. E por último, a disciplina financeira, que é algo que a gente nunca abriu mão desde o começo da companhia, 17 anos seguindo a cartilha da boa prática financeira, com um índice aí de já aproximando dessa convergência dentro da banda da política, né, de estar próximo aí de 4 vezes ou abaixo de 4 vezes
ao longo de 2020 e 2025.